Pessoal, tudo certo? Hoje eu vou mostrar para que serve, tá, o planejamento previdenciário. E no final eu mostro um exemplo prático de um caso real de um cliente que queria comparar as regras, saber se qual seria o impacto disso, se valeria a pena ou não. Então, o planejamento previdenciário serve para quem? Ele serve principalmente para quem está próximo de se aposentar e quer evitar erros, tá? Quem está sem contribuir e quer retornar da forma correta, mesmo para aqueles que estão muito tempo sem recontribuir. Quem está contribuindo, mas não sabe se está certo ou não, isso é muito comum também. Quem quer saber qual é a melhor regra para o seu caso, né, aqueles pedágios depois da reforma da Previdência. E lógico, quem quer garantir que vai receber o melhor valor possível, né, pagando o mínimo necessário. Porque muitas vezes acontece a pessoa estar pagando até acima do que deveria e não sabem, quando na verdade poderiam aportar em outro tipo de investimento e manter aquele valor de aposentadoria, tá? E é muito comum aqui no escritório também nós fazermos planejamento para brasileiros que residem fora do país. Aqueles brasileiros que estão recolhendo ou não recolhem aqui no Brasil querem entender se vale a pena ou não recolher, se vai poder se aposentar aqui no Brasil ou não. E é bem válido esse tipo de consultoria também. E aqui é um exemplo real, tá, de planejamento previdenciário. Nesse caso específico, o cliente queria comparar as regras de transição, tá, depois da reforma da Previdência, para saber, né, o valor do benefício mais vantajoso, ou benefício mais vantajoso financeiramente. E não só isso, na condição dele, ele poderia escolher a taxa de contribuição ali, qual a melhor se encaixava ao caso dele. Queria saber se estava pagando corretamente e daria mais retorno financeiro. Tá? Então, aqui é um relatório de tempo, que tem todos os vínculos, dos mais antigos ao mais recente, com as observações de como ele corrigiria cada falha ali no extrato de contribuições. Aqui é o cômputo dos anos, meses e dias, e aqui começa a parte interessante, né, que é entender qual regra se encaixa ao caso dele, qual que é a mais próxima, e qual que seria a mais vantajosa financeiramente. Então aqui nós ficamos sabendo qual é o tempo que ele tinha na data da reforma da Previdência, novembro de 2019, e isso é importante para o quê? Determinar qual regra melhor se aplica ao caso dele. Então, nesse caso, aquele já tinha direito é pedágio de 50%. O que quer dizer isso? O tempo que faltava para ele em 2019, que eram 7 meses, ele cumpre metade do que faltava. Então, 7 meses mais 3 meses e 25. Então, faltavam 11 meses para ele atingir os requisitos para essa regra, tá? Especificamente nessa regra não tem idade mínima necessária, por isso que ele já teria direito, tá? Mas ele gostaria de saber também se essa era a mais vantajosa financeiramente, porque ele se encaixava em outras regras de transição mais para frente, mas ainda não sabia o valor, tá? Então, nós fizemos isso então para todas as regras, a tempo adicional de 100%, ele atingiria 57 anos, né? Nesse caso aqui tem idade mínima necessária, por isso que demoraria um pouco mais. Então ele atingiria agosto de 2027 nesse valor. Tempo de contribuição com idade mínima, ele precisava ter 62 anos de idade mínima, em 8 de 2032 nesse valor. E assim por diante, para lá no final ele comparar e saber qual que é a mais vantajosa financeiramente ao longo do tempo, né? E é isso que nós fizemos. Aqui é como que se chega ao valor do benefício, com as contribuições e vou passar para o que nos interessa, que é o cálculo do retorno sobre investimento. Aqui, ó, nós determinamos no final qual que é a regra mais vantajosa, tá? Tempo adicional de 100%, que é aquela comparação. E a partir daqui, simular as faixas de contribuição, né? Pelo mínimo, por um valor médio ou teto. E foi o que nós fizemos. Sabendo que a tempo adicional de 100% é a mais vantajosa, por quê? Investimento mensal dele, né, da consultoria até a aposentadoria seria de 6.375. O que que seria isso? Seriam 21 contribuições sobre o mínimo, tá, de hoje e o valor da contribuição mensal, 303. Tá? Ele quis simular pelo mínimo ou pelo teto. Tá? Então aqui daria esse valor de investimento e aqui é o valor que ele receberia da aposentadoria até a expectativa de sobrevida dele. 1.959.000 menos isso aqui. Esse é o retorno sobre o investimento dessa regra. Fazendo isso para todas, nós chegamos à conclusão que é tempo adicional de 100%.
é a mais vantajosa. Além desses arquivos, nós também entregamos as faixas de contribuição, né, para ele entender qual seria o impacto se eu recolher pelo teto, qual seria o impacto se eu recolher pelo valor atual que eu estou recolhendo, ou pelo mínimo, e assim por diante. Dá para personalizar também a faixa de contribuição. Tá bom? Então, caso tenha alguma dúvida, é só me perguntar por mensagem, nós retomamos o assunto. Um abraço